Se tem um assunto que não sai da nossa cabeça, da nossa boca nas últimas semanas, é o Doutor Destino, que agora vai ser interpretado pelo Robert Downey Jr. no MCU. Por isso, eu decidi reunir aqui os principais fatos da história do personagem e vou contar a história dele pra você. Claro, assim, eu separei, tudo o que aparentemente vai estar em Guerras Secretas e Doomsday, os próximos filmes dos Vingadores, que vão estrear em maio de 2026 e maio de 2027. Mas é tudo especulação. De todo modo, é muito importante você conhecer a história do Doutor Destino e você deve estar pensando, mas vocês já não falaram dele? Vamos falar de Doutor Destino pra caramba por aqui. Então, vem comigo porque agora eu vou contar a história desse personagem que é um vilão tão ou mais poderoso que o Thanos. E o mais legal é que o Doutor Destino tem uma origem até humilde. Ele tem uma origem humana, uma origem que data assim como se fosse quase uma novela trágica. O Doutor Destino, ele é um vilão shakespeariano, um vilão super trágico e as origens dele denotam isso. Por exemplo, o Doutor Destino nasceu como Victor Von Doom nos arredores de Hasselstad, na Latvéria. Eu provavelmente errei a pronúncia disso aí, mas vocês entenderam. A mãe dele, que foi a Cynthia Von Doom, ela fez um acordo com o Mephisto para lidar com um grupo lá de malfeitores da região. O Capiroto acabou aceitando esse acordo e no processo, ela foi capaz de derrotar todo mundo. Só que conforme ela foi derrotando esse grupo de malfeitores, as crianças do vilarejo dela também iam morrendo. Era o desejo do Mephisto. Quando a Cynthia Von Doom fez o acordo com ele, as crianças lá do vilarejo, ao morrerem, estavam dando ali almas para o Capiroto, almas para o Mephisto. Isso fez com que a Cynthia Von Doom se arrependesse dos seus atos, ficasse pé da vida, é claro, e ali ela resolveu abdicar dos poderes, acabou sendo morta e presa nas profundezas do inferno, sendo então escravizada por Mephisto pelo resto da sua vida. No caso, a sua alma foi escravizada pelo Capiroto. O pai do Doutor Destino, que era o Werner Von Doom, ele morreu de hipotermia pouco tempo depois. E aí sobrou para o jovem Victor Von Doom fazer a sua vida sozinho. Então, o jovem Victor Von Doom começou a perambular pela Latvéria, angariando recursos, angariando poderes e angariando cada vez mais senso de vingança. Ele foi se tornando um homem amargurado, um homem que a vingança moveria os seus próximos passos. Acabou que ele também foi se tornando um homem muito inteligente. Então o Victor, ele sempre foi muito estudioso, principalmente porque ele queria corrigir os erros de sua mãe, queria resgatá-la do inferno e também queria ter os poderes necessários para proteger aquilo que ele acreditava. Diferente de quando ele era pequeno. Quando ele era pequeno, ele era impotente, tudo morria à sua volta. A mãe morria, o pai morria. A partir do momento que ele tem os poderes para salvar aquilo que ele acredita, ele acaba se alimentando de um senso de vingança e de justiça até deturpado e se tornando aos poucos o tirano que ele viraria. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Então acaba que ele acaba ganhando uma bolsa de estudos. Ele ganha uma bolsa de estudos na Universidade de Nova York e vai estudar lá. É onde ele conhece Reed Richards e Ben Grimm, que viriam a se tornar dois membros do Quarteto Fantástico. E o Victor Von Doom e o Reed, eles se estranhavam o tempo todo, porque o Reed também era um rapaz muito inteligente. E o Victor, ele tinha essa inteligência só que virada para o lado do mal. Só que eram ambas duas figuras muito egocêntricas, muito egoístas e muito cabeças duras. Então eles ficavam nesses embates científicos e filosóficos o tempo todo, ao ponto em que o Victor Von Doom ele cria uma máquina para conseguir se projetar ao plano astral e assim descer até o inferno, descer até a casa do Mochila de Criança para resgatar a sua mãe das garras de Mephisto, a alma de sua mãe das garras de Mephisto. O Reed Richards, ele vai até de uma certa boa vontade e explica para o Victor que os cálculos que ele fez para essa máquina estão errados. Ele mostra ali os números e o Victor não acredita, porque ele achava que o Reed Richards estava tentando superá-lo de alguma forma, estava zoando com a cara dele e dizendo, meu filho, não vou acreditar na sua não, você está aqui dizendo que meus números estão errados, impossível os meus números estarem errados, você só está tirando uma com a minha cara.
Acabou que o Victor Von Doom tirou com a cara dele próprio, porque quando ele fez o uso dessa máquina, os cálculos realmente estavam errados e a máquina explode, acaba deformando para sempre o rosto do Doutor Destino. Ele fica para sempre deformado e é por isso que ele perde tudo mais uma vez. Ele é expulso da universidade por má conduta, né, por conta dos seus experimentos escusos, e então resolve partir em uma busca por conhecimento e redenção. Mas redenção na visão dele, né, do que ele acreditava ser redenção, que era apenas conseguir mais poder para fazer o que ele queria. Ele acaba viajando ao Tibete, onde ele conhece um grupo de monges tibetanos, e lá é que ele consegue estudar as artes místicas cada vez mais e cria a armadura que a gente tanto conhece. A partir daí é que ele começa a enclausurar o seu rosto, esconder a sua identidade por se envergonhar de quem ele era, fisicamente, por assim dizer, né? O seu rosto deformado também era uma lembrança do fracasso que ele teve quando ele fez essa máquina para se projetar astralmente, né? E o Reed Richards falou que estava tudo errado. Isso era um motivo de fúria, de vergonha para Victor Von Doom. Então, a máscara, o traje que ele faz junto com esses monges tibetanos, é também uma forma dele disfarçar um pouco desse sentimento, dele esconder, enclausurar esse sentimento que ele tinha de vergonha e de ódio por Reed Richards e também por quem ele era. A partir do momento que ele usa essa armadura, agora ele é Doutor Destino e dali pra frente é só pra baixo, porque é aí que a vida de vilão do Doutor Destino começa a se acelerar. Ele retorna para Latvéria, plenamente poderoso, com as artes místicas, um mago extremamente forte e consegue destronar o governante da Latvéria. Assim, ele, Doutor Destino, se torna o ditador do seu país de origem. Ele até renomeia a cidade, né, a capital da Latvéria, que é Hassenstad, como eu falei no início do vídeo. Aí ele muda o nome, né, para Doomstad, em homenagem a ele mesmo, né? Também em homenagem um pouco à mãe, né, que é a Cynthia Von Doom. Mas quando você usa o seu próprio sobrenome para, né, mudar o nome de uma cidade, eu acho que é porque, né, você tem algum sentimento um pouco egocêntrico assim, né? Quem somos nós para julgar, não é? A partir daí, a gente tem vários combates do Doutor Destino com o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico agora é já uma super equipe, primeira família da Marvel, então o Doutor Destino é o arqui-inimigo do Quarteto Fantástico e o principal rival de Reed Richards, e foram muitos os embates entre o Doutor Destino e o supergrupo. Em um deles, por exemplo, o Doutor Destino consegue sequestrar a Sue Storm, e em outros, ele consegue até a ajuda do Namor para os seus planos malignos, né? O Doutor Destino, ele sempre foi egocêntrico, sempre agiu sozinho em alguns momentos, mas eu não vou dizer que é humildade, mas ele sempre teve a inteligência de perceber quando ele era fraco ou não estava preparado o suficiente para enfrentar os seus inimigos, os outros heróis. Então ele não tinha problema necessariamente em se unir a algum outro vilão ou até mesmo usar esse outro vilão, esse outro herói ou anti-herói, o que seja, para os seus propósitos. Tudo isso com, claro, sentimentos mesquinhos, né, malignos, de vingança. Mas ele tinha essa inteligência, né, essa sabedoria de saber até onde ele podia alcançar. Então, ele já se uniu ao Namor também, para poder executar os seus planos, e em outra ocasião, ele também derrotou o Surfista Prateado. Ele consegue derrotar o Surfista Prateado, rouba a prancha de surf do surfista e rouba também os poderes do Surfista Prateado. A gente consegue ver isso, até foi uma história adaptada no Quarteto Fantástico 2, lá de 2007, né, que foram os Quartetos Fantásticos da Fox. O outro Quarteto Fantástico eu confesso que eu ignoro porque eu não assisti. Disseram que era tão ruim que eu preferi não ver, mas eu eventualmente pelo trabalho vou ter que ver. Mas de todo modo, essa história do Surfista Prateado foi adaptada para o filme do Quarteto Fantástico de 2007. Eventualmente, o Doutor Destino é enganado pelo Quarteto Fantástico e, usando os poderes do surfista, ele vai parar lá numa barreira que o Galactus tinha colocado em volta da Terra. E isso anula os poderes do surfista que estavam no Doutor Destino e assim o Surfista Prateado consegue reaver os seus superpoderes.
Aí o caldo começa a engrossar, porque a gente entra nas guerras secretas, as primeiras, lá da década de 80, dos quadrinhos, onde um tal de Beyonder, que era uma entidade super poderosa, reúne heróis e vilões da Terra e os joga em um planeta chamado Mundo Bélico, onde eles deveriam disputar, deveriam lutar pela sua sobrevivência, pelas suas vidas. E aquele que vencesse seria agraciado com o maior desejo do fundo do seu coração. O Dr. Destino, ele consegue também se tornar o líder dos vilões nesse Battle World, né, nesse mundo bélico, nesse momento das guerras secretas, e rouba os poderes do Beyonder. O Dr. Destino, ele é tão poderoso que ele consegue roubar os poderes de uma entidade super poderosa como o Beyonder, e aí ele fica bonito. Ele fica com queixo de herói da Disney, ele fica todo com cabelo assim pro ladinho, ele fica uma graça, porque ao roubar os poderes do Beyonder, ele resolve o seu principal problema, que é uma harmonização facial. Ele consegue ajeitar a sua carinha e aí ele abandona a máscara. Eventualmente, né, o Beyonder consegue reaver os poderes e o Dr. Destino volta a estaca zero. Ele acaba perdendo os poderes do Beyonder e também perdendo a sua harmonização facial. Inclusive, eu nem sei se isso é possível na vida real quando você faz a harmonização. Mas no caso do Dr. Destino, foi plenamente possível e ele ficou feio de novo, tadinho. Ficou cão chupando manga mais uma vez. Esse é o nosso Dr. Destino. Mas aí, depois disso tudo, é capaz de você estar se perguntando, né? O Dr. Destino começou tudo isso, toda essa jornada dele, por conta da mãe. Pelo fato da mãe ter ido para o inferno servir Mephisto para sempre. E aí, depois de tudo isso, e a mãe? Seu prego! Eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica! Como é que ele fez? Bom, o Dr. Destino realmente nunca deixou isso de lado. Todo ano, o Dr. Destino enfrentava o Mephisto pela alma da sua mãe. E todo ano, o Dr. Destino perdia. Ele perdia para o Mephisto, para o capiroto, e não conseguia libertar a alma de sua mãe. Até que, em uma ocasião, ele se uniu ao Doutor Estranho para poder ir até o inferno reaver a alma da sua mãe. Só que, para isso acontecer, ele precisava imbuir ela com um ódio, com um sentimento, na verdade, muito puro. Muito puro. E isso acabou sendo pelo ódio, né? Ele conseguiu, a partir da sua imagem toda deformada, das suas atitudes, que era voluntariar o estranho a ficar no inferno no lugar da mãe, pelo fato dele ser essa pessoa agora cretina, né, um grande ditador, um revanchista, um tirano, ele acaba enojando a mãe dele e assim a mãe dele consegue adquirir um ódio tão puro pelo próprio filho que ela retorna aos braços do pai. Eu tô aqui quase evangelizando, mas o que acontece? A mãe do Dr. Destino acaba ascendendo ao paraíso. O ódio dela é tão profundo que ao invés dela ficar no inferno, ela vai pro céu. É uma coisa muito quadrinho, gente. É uma coisa muito louca, completamente. Mas aí ela sobe aos céus e o Dr. Destino até ele fica cabreiro com isso, né? Mas o Doutor Estranho pergunta pra ele, pô, você não fica triste, você não fica mal pelo fato de agora a sua mãe te odiar para todo sempre? E aí o Dr. Destino fala, isso é um preço pequeno que eu tenho que pagar aqui para libertar a alma dela, entendeu? Então, assim, eu diria que foi até uma jogada altruísta do Destino, mas de certa forma é também egoísta, né? Porque o sentimento de empatia do Dr. Destino dele é apenas com sua mãe, né? Não é mais com outras pessoas. Para outras pessoas são formigas para o Dr. Destino. E a ele só a mãe importa, né? Então é um momento complicado. Mas enfim, ele é tão brabo que ele já se uniu ao Pantera Negra, tentou pelo menos, né? Ele tenta unir Wakanda e Latvéria durante o conflito da Guerra Civil. Ele também já ficou preso no passado com o Homem de Ferro. São várias as desventuras do Dr. Destino, até que em um dado momento, após a invasão secreta dos Skrulls, e eu tô falando da história em quadrinhos, tá? Não daquela série horrível, o Dr. Destino forma, junto com outro grupo de pessoas questionáveis, né? Um grupo chamado Cabal, que é um grupo de vilões, por assim dizer. Ele é composto pelo Norman Osborn, que era o Duende Verde, mas nessa época ele tá meio que aposentado, né? Loki, Namor, Emma Frost, a mutante, e também
o capuz. Eles formam essa anti-equipe, por assim dizer, né? E a situação do Dr. Destino começa a se agravar, porque conforme ele vai adquirindo poder, ele vai querendo mais e mais influência, não apenas no planeta Terra, mas também em múltiplos universos. E aí ele acaba atraindo atenções do multiverso. Com isso, a Latvéria vai sofrer incursões do multiverso e o Dr. Destino quer salvar o seu país, quer salvar a sua Terra. Nisso, ele começa a pesquisar o que ele deve fazer para salvar a Latvéria, para salvar a Terra de incursões. Ele descobre que o Homem-Molécula é uma singularidade posta pelos Beyonders, pelos seres supremos Beyonders, assim como o Beyonder das Guerras Secretas de anos atrás, para explodir, a partir de 25 anos ali, cada universo. Então, o Homem-Molécula, ele foi colocado de propósito para poder explodir os universos e assim equilibrar o multiverso pelos Beyonders. Com isso, o Homem-Molécula também acaba se sacrificando de certa forma. Ele mesmo diz ao Dr. Destino que ele deveria viajar pelo multiverso e matar todo e qualquer Homem-Molécula antes que completassem 25 anos e assim o universo explodisse, o universo fosse eliminado. E aí o Dr. Destino vai e começa a matar milhares de Homens-Moléculas por todo o multiverso. Só que conforme ele vai matando Homens-Moléculas, o multiverso também começa a ficar fragmentado, porque a tecnologia e as artes místicas dos Beyonders foi tão perfeita e poderosa a ponto de que não deixa falha no Homem-Molécula. Então, mesmo que o Dr. Destino tentasse parar essa situação, a morte de cada Homem-Molécula em cada universo ainda provocaria incursões, ainda prejudicaria o multiverso como um todo e começaria a aumentar a bagunça pelo multiverso. E assim, ele acaba criando várias incursões. O próprio Destino começa a criar aquilo que ele jurou destruir, aquilo que ele jurou parar. E ele até encontra uma variante do Homem-Molécula, que é líder de um culto, que, por sinal, percebe todo esse plano e diz, não, aqui não, coração. E essa variante do Homem-Molécula aí vai até as terras, começa a destruir em sacrifício várias terras. Então a situação só se agrava e o Dr. Destino percebe que ele não vai conseguir parar toda essa bola de neve de incursões no multiverso, a menos que ele destrua os Beyonders. Então ele precisa ir na fonte do problema, que são os Beyonders. Ele vai até essa galera, os grandes magos e seres, entidades dos Beyonders, convence o Doutor Estranho, Stephen Strange, a se unir a ele e consegue, a partir de vários Homens-Moléculas que ele reuniu pelo multiverso, explodir os Beyonders e também tentar captar o poder dessas entidades. No caso, ele não consegue. Quem capta o poder é um Homem-Molécula, que acaba absorvendo os poderes dos diversos Beyonders e, com isso, o Doutor Estranho consegue explodir essas entidades. Só que no processo dessas explosões, ele acaba fazendo o quê? Ele destrói também milhares de universos em conjunto. E assim, destruindo esses universos, sobram poucos, sobram apenas uma dúzia. E é a partir dessa dúzia que o Dr. Destino começa a montar o seu próprio mundo bélico, o seu próprio Battle World. Lá no Battle World, ele conta com o Stephen Strange como seu xerife, o Doutor Estranho torna-se o xerife do Dr. Destino, né? E ele tem também uma tropa de Thors como policiais. Ele se torna um imperador deus desse universo, desse mundo, que para ele servia como uma arca, como se fosse uma arca de Noé do multiverso, onde ele conseguiu resgatar diversos seres de muitas partes do multiverso para que sobrevivessem lá. Só que, tipo, é deturpado pra caramba, porque todo mundo vivendo em condições absurdas e com o Dr. Destino como seu imperador, como seu deus, sabe? Ele conseguiu virar o dono da bola, por assim dizer. De todo modo, era um universo que para ele era perfeito, porque não seria mais destruído e ele se via como salvador desse universo, se via como o grande protetor do multiverso. E assim ele angariou diversos universos. Acaba que as incursões acabam prejudicando, sim, todas as terras dos universos e dos multiversos, sobrando apenas a Terra 616, que é a Terra padrão, e a Terra
1610. E assim ele consegue fazer esse mundo bélico a partir de várias cruzadas entre esses seres. Ele também se casa com a Sue Storm. E aí você pergunta, ué, mas cadê o Reed Richards? Não tem Reed Richards? Então, ele se casa com uma Sue Storm de uma realidade alternativa em que não existia Reed Richards. E essa Sue se apaixona por ele e assim eles se unem em matrimônio. Tem até 2 filhos bonitinhos, olha que coisa fofa, lá no mundo bélico. O Victor Von Doom e a Sue Storm se casam e ficam juntinhos nesse mundo. Então é um samba doido, gente. É Doutor Estranho como xerife, é Tropa de Thor, é Sue Storm apaixonada pelo Victor Von Doom. Ele começa a se realizar finalmente. Só que é na realização dele que ele começa a ficar entediado. Porque é isso que acontece com os vilões. Imagina um vilão que consegue tudo. O Thanos, no final de Vingadores Guerra Infinita. Conseguiu o que queria, realizou o seu propósito e foi pra fazenda descansar. Morrer depois. Mas foi pra fazenda descansar. E aí, por 8 anos, o Doutor Destino ficou na monotonia. Por 8 anos ele ficou tipo, pô, e aí, né, velho? Consegui. O que é que tem pra fazer agora? Foi basicamente isso. Só que, nesse meio tempo, os seres da Terra 616 se unem e começam a fomentar uma rebelião contra o Doutor Destino. Iniciam uma rebelião contra ele e desafiam o ditador do mundo bélico. Assim, virado no estopor, como a gente diz lá em Salvador, o Doutor Destino vai até o Homem-Molécula, que estava cativo em uma câmara com os poderes do Beyonder, para poder resgatar esses poderes, né, essas artes místicas dos Beyonders, e utilizá-los contra os revoltosos. O Reed Richards vai confrontá-lo, o Doutor Destino também chega a enfrentar o Pantera Negra durante várias realidades, uma confusão, um bafafá, até que o Homem-Molécula acaba concedendo o poder dos Beyonders para o Reed Richards. E assim, o Reed Richards derrota o Doutor Destino, começa a reformular o multiverso pelo seu bel prazer, porque ele é o Reed Richards, então ele faz isso e dane-se. Ele acaba criando novos universos desse multiverso e, num ato de benevolência, ele recupera a face do Doutor Destino. Ele corrige a face de Victor Von Doom. Só que não apenas isso. O ato de benevolência parou aí, porque Reed Richards apaga a memória do Doutor Destino. Ele apaga tudo que rolou e deixa o Doutor Destino bonzinho. O Doutor Destino ele fica gente boa. Fica bonito, fica serelepe, fica gente boa. E aí, no retorno para a Terra 616, para esse universo unificado agora, após essas guerras secretas, ele começa a se inspirar mais em Tony Stark. Porque o segredo do Victor Von Doom, assim, bem na cocó, é que ele admirava o Tony Stark. Mas ele não falava sobre. Ele admirava no off. Ele admirava o Tony Stark no sigilo. Porque era um homem que para ele era como um igual, né? E a partir dessa admiração ele começa a se inspirar no Tony Stark. E como ele tem as memórias apagadas, ele está muito mais suscetível a fazer o bem, a fazer por onde? Pela população da Terra, pela população da Latvéria. E a partir daí ele começa uma cruzada positiva, digamos assim. Quando rola uma segunda guerra civil entre os heróis Marvel, o Tony Stark entra em coma. E assim, o Doutor Destino, ou melhor, Victor Von Doom, inspirado por Tony Stark, toma o manto do Homem de Ferro e se torna o infame Homem de Ferro. É o Doutor Destino com a armadura do herói mais bombado da Marvel, do MCU. E aí a gente tem várias conexões entre o Doutor Destino e Tony Stark, que poderiam resultar no Robert Downey Jr. sendo o Doutor Destino no MCU, como foi anunciado recentemente na San Diego Comic Con, no Hall H. Então, isso tudo começa a se amarrar e começa a fazer sentido para o MCU. Todas essas histórias do Doutor Destino começam a alimentar muito mais um hype e pelo menos um pouco de conhecimento para a gente entender do porquê que essa escolha do Doutor Destino ser o Robert Downey Jr. pode fazer sentido. Eu entendo completamente quem está insatisfeito com a escolha pelo fato de que poderiam ter outros atores, poderiam ter algo mais fiel ao Doutor Destino da Latvéria e o que seja.
Mas para a história que talvez o MCU queira contar agora, Robert Downey Jr. como Doutor Destino faça sentido por conta dessas pequenas amarrações e semelhanças que a história do Doutor Destino tem com a história do Tony Stark, pelas relações que eles tiveram nos quadrinhos e também pelo fato de que eu acredito que a gente vai ter um reboot da Marvel depois dessas Guerras Secretas, assim como ocorreu nos quadrinhos. Então, o Doutor Destino ser o responsável por esse reboot para salvar o multiverso, salvar a Marvel, faz sentido ser o Robert Downey Jr., aquele que criou, de certa forma, o MCU nos cinemas, agora quer destruir e reconstruir o MCU nos cinemas. Agora, só voltando para os quadrinhos, para a gente finalizar, amarrar toda a questão, parece até que o Doutor Destino ficou bonito para sempre, né? Só que não, porque infelizmente o que mais tem no quadrinho é reboot, é remake, e aí o Doutor Destino enfrenta o Capuz e no combate ele acaba sendo ferido mais uma vez como o Homem de Ferro Destino e fica com a sua face mais uma vez deformada. Coitado do Doutor Destino, não tem uma harmonização facial que dure para esse personagem, até porque isso é o cerne dele, ele ficar com a cara deformada. Inclusive, olha só, eu quero saber de você, quero que você comente aqui no vídeo. Você acha que o Robert Downey Jr. vai ficar mostrando a cara o tempo todo? Vai ser o Doutor Destino deformado? Vai ser o Doutor Destino sem máscara? E o que você achou da história desse personagem incrível da Marvel? A gente está muito empolgado aqui no Omelete com as possibilidades que o Doutor Destino traz para o MCU e a gente quer que você se empolgue com a gente também. Então comente aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos.